seguindo para a nossa apresentação, hoje eu vou chamar o Jean Barbosa. Boa noite, Jean. Boa noite. Antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados e falar um pouco sobre você. Primeiramente, um recado aos espectadores, aos telespectadores, é que o link de presença a gente vai abrir no meio da palestra. Vamos colocar um recado aqui na tela. Então, vocês vão estar sabendo aproximadamente depois dos nossos 30 minutos. E as perguntas poderão ser feitas a qualquer momento, mas a gente separou um espaço final, a palestra, para leitura de perguntas e respostas pelo Jean. Jean, agora o recado é para você. Você vai ter o seu tempo de palestra, como a gente combinou, e aos 5 minutos finais eu vou aparecer aqui só para te dar o recado. Vou esperar não cortar, vou tentar pegar um ponto que você termine, mas para te dar esse recado dos 5 minutos. Aí a gente vai seguir nas perguntas e terminar por hoje. E agradecer também a você por estar aqui, obrigado por vir. O Jean, ele foi um ex-aluno aqui do nosso departamento, ele foi formado em Física Médica, ele seguiu no programa de pós-graduação, ainda aqui dentro do nosso departamento, a Física Aplicada à Medicina e Biologia, com a ênfase em técnicas quantitativas de imagem por ressonância magnética e eletrônica. Ele foi residente no HC, na USP, lá em São Paulo, e hoje ele segue com a realização de pesquisas especializada na área de radioterapia. Ele foi residente em radioterapia, lá no HC, e hoje ele segue com as pesquisas dentro da radioterapia, assim como ele também ministra aulas a residentes e tecnólogos. Então, muito obrigado, Jean, por aceitar o nosso convite, por comparecer aqui hoje, por estar fazendo sua participação. É uma honra ter você. E agora eu vou te dar as palavras e deixar o espaço para você. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer e um compromisso que eu sempre tenho de participar da semana com vocês, porque tudo que eu conquistei foi devido ao curso de Física Médica aí com vocês, a pós-graduação. Hoje eu trabalho no hospital aqui do AC Camargo e na clínica de radioterapia em Santo André. E eu preparei uma aula para vocês, para passar um pouquinho do conhecimento de radioterapia, pessoal que tem interesse na radioterapia, e também um pouquinho da pesquisa que eu estou iniciando, né? Estou começando, tenho um aluno de iniciação, e a gente está indo aos poucos aqui, alcançando algum espaço na radioterapia, a partir de pesquisa clínica aplicada, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que já está compartilhada já. Vocês conseguem ver minha tela? Alguém pode me ajudar? Desculpa, eu estava com o microfone fechado. A sua tela já está dando para compartilhar. Desculpa, não tinha visto. Tá bom. Só passar os slides e a gente controla. Tá bom. Só olhando o horário aqui. Tudo bem. Então, eu preparei para vocês uma aula sobre planejamento, né, de radioterapia, 1D, 2D, 3D conformacional, e essa novidade aí, que eu participei recentemente também do curso de verão da APM, chamado Summer School, né, lá da APM, sobre uso de ressonância magnética para planejamento de radioterapia. Então, vou trazer esses detalhes do nosso projeto também que nós temos aqui para vocês aí. Começando a aula, passando para vocês essa ideia de planejamento, né? Planejamento 1D não se utiliza muito mais, né? Muito pouco se utiliza de planejamento 1D, mas ainda tem alguns casos que é importante, né? São planejamentos que utilizam técnicas padronizadas, são técnicas sempre específicas, e você tem que seguir aquela regra, né? Então, um paciente que vai tratar pele, né? Um tumor de pele. Então, a gente tem que seguir lá um tamanho de campo que consiga cobrir aquela região do tumor de pele e uma certa dose que vai ser entregue a esse tumor de pele numa certa profundidade. Então, o tumor de pele vai alcançar até 1,5, 2 centímetros de alcance na profundidade. Então, nós vamos ter ali uma certa profundidade específica para aquele tratamento. Então, são tratamentos que a gente já tem meio que a receita, né? Tratamento 1D, então nós vamos tratar
com uma certa receita que a gente chama aqui de técnicas padronizadas. Tem que seguir essas técnicas e não podemos dedicá-las de uma forma específica para cada paciente. Um D é bem direto, que eu vou falar para vocês, é só uma dimensão, então nós temos só a dimensão da profundidade, a gente vai abrir um tamanho de campo específico para tratar esse tumor de pele, por exemplo, mas o que a gente vai calcular de tempo de máquina ligada, que a gente chama de unidade monitor, no acelerador linear, vai ser baseado na profundidade. Somente essa dimensão, que é o dado de input, né, o dado de entrada, que a gente vai usar aí para fazer o cálculo da unidade monitor. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, para ilustrar, exemplo é um paciente em decúbito dorsal, né, esse bonequinho aqui, com prescrição de 10 de 300 centigrays, na profundidade de 10 centímetros, então seria aqui o alvo, né, e com distância anterior-posterior, que a gente chama de DAP, de 20 centímetros. Então, sabendo dessa profundidade do tumor, o que nos resta é escolher qual energia, se é um feixe de elétrons ou um feixe de fótons, e qual vai ser a porcentagem de dose que cada tipo de feixe vai entregar a esse tumor, e aí fazer os cálculos somente pensando na profundidade, na profundidade aqui em água. E aí a gente tem esses dados tabelados e a gente pode, assim, calcular a porcentagem de dose que vai chegar no tumor e aí recalcular a unidade monitora específica. Indo para planejamento 2D, né, nós vamos ter desenhos do paciente ou no raio-x ou o uso de contorno, né? Então, nós vamos tirar contorno do paciente. Também são técnicas padronizadas, embora a gente possa adaptar um pouquinho o tratamento ali para cada tipo de paciente, de acordo com o contorno e com o raio-x, mas são técnicas descritas de uma forma de receita padronizada mesmo. E a gente vai usar marcas radiopacas na pele para indicar no raio-x onde tem os limites da cicatriz, onde tem o limite da lesão e muito mais. O dado de input para o planejamento 2D tem que ser algo bidimensional, tem que ser um plano, né, no 2 eixos, X e Y, e também nós temos a profundidade, só para a gente conseguir definir aí o alcance da dose até o tumor. Então, o que a gente vai utilizar são curvas de isodose na profundidade, de acordo com o tamanho de campo aqui, que é necessário, que foi encontrado aqui pelo dado de entrada, que seria um dado bidimensional. O tratamento é planejado com radiografia convencional, ou contorno do paciente, e hoje essa técnica é usada apenas em centros que não possuem tecnologia 3D ou em paliativos. A gente usa 1D e 2D em paliativos devido à necessidade de fazer rápido, né? A gente tem que fazer rápido o planejamento do paciente, e o planejamento do paciente ele não envolve de paliativos, não envolve doses muito que podem superar as doses dos órgãos de risco, né? Então são doses menores que as doses de tratamentos curativos, e assim a gente consegue então não ter uma necessidade tão grande de conformar a dose, fazer ela ser entregue somente no alvo. Então, com planejamentos 1D e 2D, isso é alcançado em boa qualidade, que eu posso falar para vocês. Um exemplo de planejamento 2D é o crânio total, né, quando começa a surgir metástases cerebrais, aqui no sistema nervoso central, aqui na região do crânio. O que a gente faz é irradiar todo o crânio, né? Então, é bem simples, eu tenho que irradiar o crânio. Então, eu tenho um campo lateral direito, um campo lateral esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo. Tem que pôr alguns acessórios para imobilizar esse paciente. Coloco o isocentro de tratamento no meio do DLL, da distância lateral, e anota aí, tem um passo a passo também, como eu falei para vocês, é uma receita, e aí adquiro o raio-x lateral, imprimo o raio-x, e o médico, ele vai definir a colimação, então ele quer que colime toda essa região pintada aqui em azul. E depois a gente faz o cálculo da unidade monitora, baseado na profundidade. Então, esse planejamento 2D, na verdade, nos fornece uma opção de colimar, né? Isso permite eu colimar aqui, colimar o cristalino e proteger o cristalino do paciente, e toda essa outra região aqui.
Planejamento 2D de mama era muito usado, né, com intenção curativa. Isso aqui já é um tratamento com intenção curativa, sim. O paciente é posicionado em uma rampa de mama, para que a mama saia aqui da posição da região da fossa, que é uma outra região que a gente trata também, onde tem linfonodos. E essa região da mama, ela é irradiada com campos tangentes, né? E para fazer isso, o médico define os limites, medial, superior, inferior, lateral, e a gente coleta algumas informações na mesa de tratamento para fazer o planejamento 2D. Então, nós vamos coletar a distância fonte-superfície aqui anterior, a distância fonte-superfície lateral, e com isso a gente consegue, de uma forma geométrica, e além disso, obtendo o contorno da mama, a gente consegue construir uma mama artificial aí, né, na folha de papel, um contorno da mama, com as dimensões do SSD anterior, dimensão do SSD de localização. Aqui vai ser o encontro dessas incidências, e vai ser 100 centímetros, se o equipamento for com isocentro 100 centímetros. E aí a gente, com esses valores geométricos, a intenção não é explicar bem específico para vocês, mas a gente consegue calcular aí qual que é a angulação que o gantry deve ter para conseguir a gente irradiar a mama aí de uma forma tangente, tanto o gantry interno quanto o gantry externo. E assim a gente consegue calcular o gantry. Algumas mesas digitalizadoras permitem a gente reconstruir essa imagem no sistema de planejamento tridimensional, mas embora isso aqui é um planejamento 2D, e com essa reconstrução digital aqui, a gente consegue incidir campos e ver a distribuição de dose nessa reconstrução digital. Então, assim, é possível até mesclar, e a gente chama aqui de 2D e meio, que a gente consegue planejar com informações bidimensionais, algo que tem ali informações computacionais agrupadas, e eu posso replicar essa fatia para superior, para inferior, e aí eu construo algo artificial, mas que reproduza bem o paciente. Um outro exemplo é neoplasia de laringe, né? Então, tem um isocentro aqui, com o raio-x o médico define onde devem ser as colimações, aqui é o limite inferior do campo, aqui é o limite superior do campo, aqui tem uma colimação de medula, colimação de pulmão, aqui tem uma preocupação com a medula aqui, que o tratamento vai passar de 45 grays, a medula não suporta mais 45 grays, então aqui é feito metade com fótons, a partir de 45 grays, e a outra metade com elétrons. Isso tudo, quando eu falo de um D2D, nós estamos falando de 1960, 1970. Isso tudo aqui foi desenvolvido e usado nessa época, né? Eu vou chegar na tecnologia para vocês, o que é mais novo, tá bom? Tenham paciência. Então, quando a gente faz essa combinação de campos de fótons e campos de elétrons, a gente tem essa junção dos campos, tem que tomar um cuidado para não ocorrer sobreposição. Então, aqui é o cone de elétrons, iluminando aqui a região a ser tratada com elétrons, e isso seria pensando em um planejamento 2D. Isso aqui são blocos de colimação que são construídos a partir daquelas colimações desenhadas no raio-x, e também é possível usar lâminas, né, do equipamento para fazer a colimação de pulmão, colimação de medula, e a colimação aqui da parótida, aqui a parte do maxilar. As lâminas estão dentro do equipamento, né, os equipamentos mais modernos, e a gente pode desenhar a conformação que elas vão alcançar. Existem até micro-multilif, que são micro-lâminas, para fazer um tratamento de radiocirurgia, que envolve campos muito pequenos. E agora eu chego no 3D, né, que a gente chama de 3D conformacional. São técnicas individualizadas. Aí a gente teve um ganho absurdo, né? Para conseguir isso, precisava de imagem tridimensional. Sem imagem tridimensional, eu não tenho um dado de input ali que me permita a construir resultados tridimensionais. Então, para isso, eu preciso de uma imagem volumétrica tridimensional. Com isso, é possível, para cada indivíduo, aplicar um protocolo individualizado. É isso que a gente faz hoje aqui na prática. Isso é desde 1985, 80, que chegaram os computadores
que permitiu fazer esse planejamento. Para fazer o planejamento 3D conformacional, tem alguns passos que devemos cumprir aqui, seguir, né? Então, o primeiro passo é a aquisição de imagens na tomografia. Em 77 sites, né, do mundo, já não se faz tomografia, se faz ressonância, somente ressonância, e aí com uma imagem tridimensional, ou de tomografia, ou de ressonância, a gente consegue fazer o planejamento. Delineamento do alvo, o médico vai fazer o delineamento, vou mostrar para vocês. O físico vai entrar com a definição dos campos de tratamento, a conformação das lâminas ou do bloco. O físico, depois de aprovado esse planejamento com o médico, ele vai calcular o tempo de tratamento, a unidade monitora, e depois, quem vai realizar o tratamento é o técnico da radioterapia. Então, o primeiro passo é a aquisição da imagem de tomografia, determinar o posicionamento e acessórios que serão utilizados para o tratamento dos pacientes e obter imagens para o cálculo computacional da radioterapia. Então, aqui eu tenho um acessório de perna, de coxa, um apoio de pé, aqui tem uma máscara, né, para imobilizar o paciente, tratamento de cabeça e pescoço. E aqui uma tomografia. Aqui são alguns acessórios que são utilizados, né, a máscara, o apoio, a rampa de mama, rampa de tórax ou mama. Aqui o paciente segurando algo para imobilizar o braço. Aqui o paciente de cabeça, possivelmente sistema crânio total. E aqui outros acessórios, esse é o VacFix, que permite receber o paciente sempre na mesma posição. O delineamento geralmente são os médicos e os dosimetristas que vão se preocupar com isso. O alvo é feito pelos médicos. O desenho das estruturas que serão tratadas, protegidas e prescrição da dose de radiação, definida pelo médico, requer um tempo de estudo e discussão entre os médicos para analisar as imagens e definir o tumor. Então, eles vão fazer corte a corte no axial, o desenho do alcance aqui do GTV, do CTV e do PTV, que são nomenclaturas aí de delineamento do alvo. E aí, depois, reconstruindo, é possível ver como esse alvo se comporta aí no paciente, né? E aqui as estruturas de órgão de risco, né, também. Então, isso aqui seriam, de acordo com o ICRU 5062, as estruturas que o médico tem que se preocupar para fazer o contorno, né? Então, o volume grosseiro, o volume clínico e o volume alvo de planejamento. Acaba que o volume tratado é um pouco maior que o volume de planejamento, e o volume irradiado, que inclui todas as baixas doses, é um pouco maior ainda. Então, tem a figura aqui, né? GTV, CTV, PTV, volume tratado e volume irradiado. Delineamento dos órgãos de risco, faz o volume de superfície, que é o corpo, volume de órgãos de risco e volume alvo. Aqui já é a definição dos campos, né? Aqui até eu peguei uma figura aqui, uma foto, que tem a Amanda, que foi ex-aluna aí da pós-graduação, que é aqui do AC Camargo também. Atualmente ela é física assistente, como eu. É um planejamento de mama. E aqui um outro aluno, o Pedro, que na época era residente, fazendo também um planejamento de pelve. No planejamento, o que a gente vai definir? Vai definir o tipo de energia, a dose total, de acordo com aquele paciente, de uma forma específica, né? Paciente específico. E aí, receber aí a dose, a prescrição de dose do médico, dose total, dose diária, vai definir isso no software, número de frações, as posições do Gantry, composição dos campos, uso de filtros físicos ou virtuais, bolos e blindagem. Aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem um tumor muito próximo do tronco cerebral, aqui um tumor de pulmão, né? Está próximo à caixa torácica aqui, o arco costal. Aqui um outro, aqui é uma próstata, em 3 cortes, 3 orientações. E aqui uma mama direita, que a gente até brinca que é o plano mais fácil de mama, é a mama direita. Próstata, por exemplo, 4 campos, vai ser definido isso, vai se utilizar a maioria dos tratamentos de próstata,
se utiliza 4 campos com pesos iguais ou pesos menores no anterior e posterior. Aqui fica as entradas no paciente, na reconstrução. Também não é um limitante, eu posso usar mais campos, só que quanto mais campos, mais tempo o paciente pode ter para se mexer lá, e não é isso que a gente quer. Nós queremos que o paciente fique mais imóvel possível. Eu posso colocar 9 campos e obter esse tipo de conformação. Vocês podem ver que a dose aqui, nessa legenda de cores aqui, ela vai ganhando um formato, o PTV seria esse vermelhinho, que é o nosso alvo, e quando eu faço com mais campos, eu ganho algo arredondado acompanhando o PTV. Quanto mais campos, mais próximo eu vou estar da conformação do alvo. Porque são só fotos de um paciente de próstata, um campo a 180, um campo oblíquo posterior direito, um campo oblíquo anterior direito, um campo oblíquo anterior esquerdo, que eu vou mostrar agora, que é isso aqui, é um campo oblíquo posterior esquerdo. Se vocês observarem aqui, a gente tem o alvo desenhado aqui, e aí tem as lâminas que vão colimando o paciente, o alvo do paciente. E como é tridimensional, eu posso perguntar para o software qual é o volume de dose, quanto de volume da próstata está chegando tal valor de dose. Então, ele constrói isso aí que a gente chama de DVH, é um histograma de dose e volume, onde a gente consegue, de uma forma quantitativa, comparar o resultado de um planejamento com o outro, comparar com os trials que já foram publicados e os estudos de fase 3 que publicaram e falaram, se no reto chegar 65 grays em 25% do volume, é aceitável, o paciente não tem problema, não vai ter nenhum efeito colateral. Então, é assim que a gente trabalha pensando no volume de tolerância do órgão de risco e no volume de cobertura do alvo, que seria esse vermelho aqui, que seria o da próstata, ou do PTV. Ambos estão aqui, recebendo aí 78 grays. Esse seria um exemplo. No planejamento 3D, a gente tem que preocupar com a espessura do corte, não pode ser qualquer espessura de corte na hora de fazer a tomografia. A gente tem que, como nós vamos olhar cortes axiais, né, escolher gantry, escolher campos ali, entradas de campo, a gente também tem que observar isso como fica no paciente, a entrada de dose na pele, né, a entrada do campo na pele. Então, aí, a gente consegue visualizar como fica a entrada de campo na pele. Checar o Bird's Eye View, que seria o campo conformado no alvo, e os limites clínicos versus o PTV. A gente, por exemplo, essa mama aqui é uma cirurgia, e essa mama aqui é uma mama natural, né? É uma mama da paciente. O que a gente tem que se preocupar aqui é que os campos têm que ser até o limite da outra mama, eles não podem ultrapassar o limite da outra mama, porque aí eu estou irradiando uma região desnecessária. Então, é assim que a gente interpreta. E tem outros pontos aqui que, se vocês vierem fazer aqui a residência, ou forem fazer a residência em algum lugar, vocês vão aprender. Aqui é uma imagem de uma mama esquerda, né, com campos tangentes aqui, né, um campo interno, um campo externo, e aqui a gente pedindo o software para calcular a distribuição de dose, que foi entregue ali por esses dois campos, a gente tem essa distribuição. Se a gente usar filtro, a gente consegue homogeneizar essa dose, fica uma dose bem distribuída, homogênea, que é o que os documentos internacionais orientam. E é isso que eu tinha para falar para vocês de planejamento 1D, 2D e 3D. Depois vocês podem fazer pergunta, fiquem à vontade. E o que eu queria falar agora, nesse final dessa aula, é sobre o planejamento com imagem e ressonância magnética, né? Quando eu entrei na residência em 2017, depois que eu fiz minha iniciação, 3 anos, mestrado 2 anos, doutorado 3 anos e meio, somente em ressonância, no primeiro mês de iniciação, um dos fabricantes, a Elekta, lançou um equipamento com ressonância e radioterapia ao mesmo tempo. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, olha, que legal.
ainda existe ressonância, ainda não, existe ressonância também na radioterapia, na parte de cálculo de dose, na parte de imagem. E aí, daí eu comecei a estudar, a conhecer mais. E o que eu quero mostrar para vocês. Planejamentos, eles utilizam imagem de tomografia computadorizada, a maioria dos lugares, né, como já falei para vocês, fornece detalhes anatômicos e densidade eletrônica do tecido, porque os softwares, eles se baseiam em cálculo de Kernels ou de Monte Carlo, que leva em conta a densidade eletrônica do tecido. Então, se for um osso, tem mais densidade eletrônica. Se for um músculo, tem menos densidade eletrônica. Então, a densidade eletrônica é a nossa principal informação na imagem, né, para cálculo de dose. As imagens de tomografia podem não fornecer todas as informações sobre os tumores, e aí que entra a imagem de ressonância magnética, porque ela permite diferenciar contraste dentro de tecidos moles, né? E a tomografia computadorizada não diferencia tecido entre os tecidos moles. Ela vai enxergar músculo e gordura quase igual. Então, é isso que o que a ressonância traz como uma informação aditiva. E isso, quando a gente fala de tumores cerebrais, sistema nervoso central, a ressonância ganha seu papel importantíssimo aí de diferenciação dos tecidos mole. O que é feito hoje na prática, né? Não é descartada a ressonância. A ressonância hoje, os médicos pedem o exame de ressonância com sequências específicas, T1, T2, SWI, FLAIR, e com essas sequências eles fazem um corregistro. Em muitos serviços, o físico que se responsabiliza pelo corregistro. Então, pegam imagens de ressonância do paciente, numa posição próxima da posição de tratamento, aqui com as imagens de tomografia computadorizada, e é feito o corregistro, o pós-processamento de imagem, que é pegar a imagem de ressonância e alinhar ela por meio de translação ou rotação com a imagem de tomografia computadorizada do planejamento. Fazendo isso, o médico consegue, então, agora olhar na imagem de ressonância, desenhar o contorno da imagem de ressonância do tumor e copiar ele para a imagem de tomografia computadorizada. Esse processo, embora seja auxiliado por computador, o computador que faz isso, né, por meio de corrigir similaridade, tem várias técnicas para fazer isso. Tem até o corregistro deformável. Existem alguns erros, né? Erros que pode ser desde a ressonância, que pode ter distorção da posição do voxel lá. Ele fala que ali tal voxel é relacionado à substância branca, mas na verdade era a substância cinzenta. Ele teve uma distorção da imagem devido à inhomogeneidade do campo magnético do equipamento, da radiofrequência do equipamento. Então tem vários, desde o início da ressonância lá, até o software de corregistro, até quem opera o software de corregistro, até quem está desenhando e confunde uma imagem com a outra, devido a esse processo de ficar copiando o contorno da imagem de ressonância para a imagem de tomografia. Então, isso tudo traz uma dificuldade para o operador ali e traz erros, né? Erros da casa de 6, 8 milímetros. Nós vamos ter erros nessa casa. Claro que depende da sequência de ressonância, depende do corregistro, depende da qualidade do operador, depende disso aí tudo. Quando a gente vai para a imagem somente de ressonância, o erro fica na casa de 2 a 4 milímetros. Né? Então, a gente consegue reduzir pela metade o erro da incerteza ali da posição. Quando a gente fala de tumores grandes, GBM, que tem 3, 4 centímetros de diâmetro, tanto faz na prática, né? Porque é muito grande o tumor, 2, 4 milímetros não vai fazer tanta diferença. Mas quando a gente fala de radiocirurgia, que a gente quer irradiar somente lesões metastáticas que estão surgindo no cérebro do paciente, a gente quer dar mais 1 ano e meio, 2 anos de vida para o paciente, com qualidade de vida, a gente consegue aí o melhor resultado. E é importante essa acurácia da posição. E um outro detalhe, que atualmente o que a gente tem de controle de imagem durante o tratamento são imagens de raio-x, né? Que tem radiação, é baixa perto da radiação, perto da dose entregue pelo tratamento, mas tem uma limitação de dose aí, e não nos permite fazer imagem em tempo real ao longo do tratamento. A gente seleciona protocolos de imagem, 1 ou 3
imagens no início do tratamento e uma vez por semana. Quando a gente vai para uma máquina de ressonância e radioterapia ao mesmo tempo, a gente consegue fazer imagem o tempo todo. Infelizmente, ainda não existe imagem em tempo real com ressonância também. Então, tem que fazer imagem, depois irradiar. Faz imagem, irradia, faz imagem. Então, é nesse mundo aí que nós estamos ainda. Porque o equipamento de ressonância interfere no feixe e o feixe interfere na imagem. A tomografia não permite ou dificulta novas aquisições, pois implica na alteração de dose, já falei para vocês, mesmo não seja muito alto. Imagens diárias permitem a redução das margens, reduzindo a toxicidade, e os erros de corregistro, mais necessidade de aquisição de áreas. O uso somente de imagem de ressonância magnética seria a solução, né? Você não ter mais imagens de tomografia para ficar fazendo esse meio de campo aí entre ressonância, tomografia e tratamento. Só imagem de ressonância seria o ideal, você não precisaria fazer tomografia e ressonância, faria somente ressonância. Num serviço igual ao nosso, que deve ter umas 40 radiocirurgia, a gente teria menos 40 tomografias aqui sendo realizadas, menos 40 contornos sendo realizados em cada paciente, né? Cada paciente a gente tem que fazer o contorno de todas as estruturas, tanto na imagem de ressonância quanto na imagem de tomografia. Alguns serviços só fazem na imagem de tomografia. O processo de corregistro também é eliminado e possibilita aquisições diárias, pois não utiliza radiação ionizante. Então, a ressonância seria, sim, uma vantagem para os serviços de radioterapia que precisam de detalhes de tecido mole, né? Vamos deixar bem claro, tecido duro, tecido membros, regiões que eu não preciso de detalhe entre os tecidos moles, a ressonância não traz nenhuma vantagem em relação à tomografia, exceto pela dose da aquisição de imagem diária. Então, o que tem sido feito, embora poderia ser desenvolvido uma matemática para encontrar a distribuição de dose, a energia absorvida por quilograma, por um feixe que passa por uma imagem de ressonância, que é dependente da densidade de água, ainda a gente não tem software clínico aprovado pela FDA e pela Anvisa. Então, o que tem hoje, o que tem sido feito é usar os softwares que calculam baseado em densidade eletrônica com imagens de ressonância magnética transformadas em tomografia computadorizada sintética. Então, esse termo cada vez mais tem aparecido aí, o STC. Né? Uma vez eu fiz uma revisão em 2016 de uma tomografia computadorizada sintética e nem imaginava que isso ia vir, essa tomografia computadorizada sintética era para dar diagnóstico de lesões ósseas por meio de imagem de ressonância. Nem imaginava que um dia eu iria usar isso aqui na radioterapia. Então, o que é feito? Eles transformam uma imagem de ressonância em uma tomografia computadorizada sintética e com essa imagem empresta para o software, passa para o software e o software calcula a distribuição de dose nessa imagem sintética. Existem 3 métodos de transformar essas imagens de ressonância em tomografia computadorizada. É o método baseado em densidade aparente, que você vai lá e substitui tudo por água, o método baseado em Atlas e o método baseado em Voxel, que é o mais usado. O método baseado em densidade aparente é densidade de elétrons em massa, é a transformação disso, transforma a densidade de elétrons, substituição dos valores de Pix por valor de densidade do elétron, e estudos já, exploradores, né, explorando aí os efeitos da consequência, causa e consequência, eles estudaram e encontraram que erros em torno de 4%, quando eles transformaram todo o corpo do paciente em equivalente de densidade eletrônica de água. Eles encontraram 4% para distribuição de dose de planejamentos de próstata. Então, para a próstata, existe aí um erro de 4% na distribuição de dose. Isso é bem baixo, perto da vantagem que isso pode trazer. Por quê? Porque o delineamento da próstata, atualmente, é ela toda. Atualmente, é irradiado toda a próstata. Existem trabalhos apontando que a doença ela está mais localizada na parte posterior da próstata. E somente o exame de ressonância magnética que permite diferenciar partes da próstata, parte anterior, parte posterior, parte lateral,
e algumas sequências de ressonância trazem um diferente contraste entre tecido de próstata saudável e tecido de próstata tumoral. Então, cada vez mais isso está sendo explorado e a tendência é a ressonância invadir esse espaço aí que ela pode trazer de informação para o paciente e a gente conseguir conformar mais a dose somente na região do tecido tumoral. Essa técnica de densidade anatômica e massa, ela é bem simples, né? Ela vai transformar tal tecido em tal densidade. Então, pode-se dividir também, igual está aqui no exemplo, dividiu a parte dos ossos, da imagem de ressonância, separou osso e tecido. Onde era osso, ele pôs a densidade eletrônica do osso. Onde era tecido, ele pôs a densidade eletrônica da água, equivalente de água. Então, é uma maneira de fazer. Essa é uma das formas de começar a pesquisar, nós estamos pesquisando dessa forma, só que nós estamos atacando, para ser inédito, o radiocirurgia intracraniana, e a gente está vendo muito efeito, essa técnica vai por água abaixo, não é possível utilizar essa técnica, porque é muito conformada e muito localizada a distribuição de dose. E aí a interferência da calota craniana impede da gente usar essa técnica. Método baseado em atlas, um único atlas ou vários atlas. O que é feito? Você pega o paciente, registra ele utilizando imagem de ressonância magnética deformada, em cima de um atlas, e aí esse atlas já tem definido. A região do osso é tal densidade eletrônica, a região do músculo é tal densidade eletrônica, e aí volta pelo corregistro deformável, e aí encontra as densidades eletrônicas de cada pixel da imagem de ressonância magnética, e aí constrói a imagem sintética. Para o cérebro, as diferenças foram de aproximadamente 3% usando essa técnica, então ela mostrou um bom resultado. E a última técnica, já terminando na aula, é o método baseado em voxel. Ele é um dos métodos mais, assim, complexo, mas é o método que mais considera diferenças entre os tecidos ali. Então, ele utiliza sequências padrões ou especializadas, como a Ultra Short Echo Time, que seria para diferenciar o osso, né? O uso de múltiplas sequências leva ao aumento de chance de movimentação do paciente. Então, se usar muitas sequências também, essas imagens vão acabar trazendo uma informação errada devido ao movimento do paciente. Então, tem que pensar no tempo do paciente. Faz-se um mapeamento de voxel por voxel, com base na intensidade ou localização espacial do voxel na imagem de ressonância, ou combinação de intensidade de diferentes sequências. Aqui tem um exemplo, é uma imagem sintética de tomografia computadorizada por meio de uma imagem de ressonância. Essa é uma imagem de ressonância. E essa é uma outra imagem, essa é uma imagem de tomografia, essa é uma imagem de ressonância, e essa aqui é uma imagem sintética. Então, a transformação de uma imagem de ressonância numa imagem de tomografia sintética, por meio dessa técnica baseada em voxel, chega a um resultado bem próximo ao mesmo paciente, da região e da pelve. Conseguiu até uma densidade eletrônica levemente diferente aqui, a região da bexiga, da região da próstata. Aqui também, essa região aqui do reto, essa região aqui dos músculos, conseguiu diferenciar bem. Um exemplo dessa técnica baseada em voxel é isso aqui que a Siemens publicou no white paper deles, né, que é um artigo sem critério científico, mas com referências, com publicações, com o intuito de propaganda também. A Siemens já oferece isso aqui já em tomógrafos, em equipamentos de ressonância magnética, com essas sequências, para poder já clinicamente serem utilizadas e gerarem imagens sintéticas. Eu desconheço algum centro aqui no Brasil que já usa isso aqui, pode ser que tenha, mas eu desconheço no momento. Então, imagens clínicas de ressonância, né? É feita essa T1 Vibe, essa T2 Space, essa Petra, que é para observar osso com Ultra Short Echo Time, a Flash Gradient Echo para verificar vasos. Aqui está explicando melhor. Aqui eu tenho a Flash para ver vasos, aqui eu tenho a Petra para identificar osso, e aqui eu tenho a T2 Space para ver gordura, né? Então, a soma, e aqui vão saindo mapas, né, dessas imagens que foram extraídas, e aí, fazendo essa soma, esse pós-processamento, é possível construir uma imagem em tomografia sintética.
basicamente, cada tipo de sequência me fornece um tipo de informação, essa aqui de vasos, essa aqui de osso, essa aqui de gordura, e aí, com isso, é possível fazer essa imagem sintética. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui é a tomografia computadorizada sintética, que foi construída a partir de uma T1 Dixon Vibe, que é essa à direita, e uma T2 Space. E aí foi possível construir uma tomografia computadorizada sintética. Com densidade eletrônica, né? O objetivo é a densidade eletrônica, não ter um resultado igual à tomografia computadorizada, e sim com valores bem próximos dos valores de densidade eletrônica de uma tomografia computadorizada. Aqui é um resultado que eles mostram, a dose calculada foi comparada em ambos em conjuntos de dados usando índice de gama, com critério gama 3 por 103 milímetros. Em geral, foi encontrado neste estudo uma concordância média de 98,7% dos pontos, dentro desse critério 3 por 103 milímetros. E aí, aqui é a sintética, vocês podem ver o formato dela é mais homogênea, né? Ela não traz informações heterogêneas como essa aqui da parte cortical do osso, mas a distribuição de dose, que seria esse amarelo aqui, esse azul, elas são bem próximas de uma tomografia computadorizada real. Essas são as referências que eu vou deixar para vocês, vou deixar essa aula para vocês aí de alguma forma. E as duas principais que foram até sugeridas nas aulas do Summer School da APM desse ano, são essas duas aqui de baixo, que são bem interessantes aí para quem quer investigar um pouco mais isso. Tá bom? Muito obrigado. Fico aberto a perguntas. Olá, obrigado. Foi uma ótima apresentação sua. Boa noite. Então vamos às leituras da pergunta. Um momento que eu acabei fechando aqui na tela. Então a primeira pergunta é da Carolina. Em quais tipos de tratamento podemos usar feixes de fótons e feixes de elétrons no mesmo tratamento? A gente dá até um nome para isso, que é chamado feixe misto, né? Mas ela perguntou específico, né? Só fótons e só feixes de elétrons. Eu tinha entendido errado aqui no início. Feixes de fótons nós utilizamos para tratamentos mais profundos, com maiores profundidade. E feixes de elétrons em tratamentos superficiais. Então, aqui, para você acompanhar, só esse raciocínio, aqui a gente tem Mostrar a transmissão. Pessoal, estão vendo a tela? Não, vou mostrar aqui. Aí, agora sim. Tá. Então, aqui a gente tem uma distribuição de dose na profundidade, né? Se vocês olharem um feixe de 6 MeV de elétrons, um feixe de 6 MeV de fótons, a profundidade aqui, vamos dar um exemplo aqui, 80% da dose chega em 7 centímetros. E 80% da dose vai chegar em 2,5 centímetros com feixe de elétrons. Então, os feixes de elétrons, eles são indicados para tratamentos superficiais. Isso tudo tem a física por trás, né? Igual aqui na residência, a gente tem o curso de física básica, devido à interação, mas vocês vão ver também aí junto com os professores, interação da radiação com a matéria, que o feixe de elétrons, ele tem uma massa desprezível, mas tem uma massa em comparação ao feixe de fótons, e tem carga, né? Então, a interação colubriana é muito mais intensa que a interação do feixe de fótons com a matéria. Então, aí nós vamos ter muito mais interação com o meio, e desde a superfície, o feixe de elétrons já vai entregar a dose comparado com o feixe de fótons. Bom? Ótimo. Também podemos fazer a combinação dos dois feixes, e aí tratar superficial e mais profundo. Perfeito. Os dois feixes. Interessante. A nossa próxima pergunta é da Geisane. As próteses de silicone atrapalham o planejamento ou é indiferente? Como eu posso falar, quando é muito volume de prótese, atrapalha. Mas não na parte de distribuição de dose, nem de ponto quente. A prótese ela endurece um pouco depois que sofre efeitos da radiação, mas ela é pouco perceptível. O que nos atrapalha para o físico é entrar com campos tangentes ao arco, à caixa torácica, sem irradiar outra mama. Então tem mamas com prótese muito
volumosas, a gente acaba tendo que ou deixar de irradiar uma parte da mama ou irradiando a outra mama, que a gente não quer fazer isso, porque pode induzir câncer. Então, o que a gente procura ali é evitar ao máximo irradiar a outra mama e perder um pouquinho da mama que está sendo irradiada. Só um detalhe, o tratamento de mama, ele é feito em toda a mama, a gente irradia toda a mama. E depois dá um reforço na região onde estava o tumor, a gente chama isso de boost. Então, se o boost não cai ali no meio entre as mamas, é possível, então, perder um pouquinho e depois aumentar o reforço onde está esse boost. Tá bom? Certo. Obrigado pela resposta. Na pergunta seguinte é do Ettore. A aplicação de múltiplos feixes prejudica mais a intensidade e quantidade, os tecidos saudáveis ou ao redor do alvo? Múltiplos feixes seria múltiplos campos ou multifótons e elétrons? Posso responder os dois também. Vou responder os dois para ajudar, tá? Se forem, acho que deve ser de múltiplos campos, múltiplas entradas. O que acontece, né? Como a gente define um alvo, e esse alvo está meio que isocêntrico, todas as entradas, o que nós vamos ter aí é que quanto mais campos sendo escolhidos para fazer a entrada no paciente, mais dose vai chegar no alvo e menos dose nos órgãos adjacentes ao tumor. Só que doses baixas, e isso a gente tenta evitar e evita mesmo, em pacientes crianças, adolescentes, podem ter impacto. Então, essas doses a gente trata com 50 grays, por exemplo, uma criança, e se chegar a 10 grays em regiões ovário, essas regiões de crescimento, de hormônio também, aí nós vamos ter problema. Então, às vezes usar muitos campos não é a solução. Talvez seja até melhor entrar com mais dose em algum órgão de risco para evitar efeitos aí a longo prazo, tá? Acho que era essa a pergunta. Obrigado. Eu acabei atrapalhando o teclado, me desculpa, gente. Seguindo então na próxima pergunta, obrigado pela resposta, foi a do Matheus Simão. Qual o impacto no preço do tratamento com o uso de ressonância magnética no planejamento? Já é algo viável no Brasil? Que eu saiba, ainda não é viável. Eu já assisti uma aula de um outro pesquisador daqui de São Paulo, também tem interesse. Nesse Summer School haviam 6 brasileiros, eu não sei se todos moram no Brasil, eu sei que 2 moravam no Brasil, tinha 180 pesquisadores lá. Está começando, né? Tem que trazer um benefício para o paciente. Enquanto não for publicado um benefício razoável aí para o paciente, a gente não vai ver isso aí rápido, não. Embora um dos fabricantes está investindo bastante nisso, até nós temos um ex-colega, o Léo Fogaça, a gente chama ele Léo Fogaça, e que ele está como cabeça aí dessa máquina aí da Elekta de ressonância e radioterapia, lá na Inglaterra. A gente está trabalhando isso aí, na Inglaterra, Holanda, e está tendo investimento, está tendo vagas de emprego, tem até uma vaga de emprego da Elekta, nesse setor aí. Então, acho que a gente vai ver, sim, investimento está tendo já, né? No Brasil, é viável, sim, é viável. Já existem muitas máquinas de ressonância, embora um exame de tomografia em torno de R$300, um exame de ressonância em torno de R$1.000, né? Então, vai ter esse limitante aí, mas perto do tratamento, que a gente vai falar em torno de 15 mil, 25 mil, tratamento particular de radioterapia, não é muito. Mas, claro que isso tudo é complexo, isso depende do hospital, isso depende da rede, depende do que eles querem vender como propaganda, né, do investimento por trás, então é difícil de mensurar, tá bom? Mas se trouxer benefício, com certeza vai chegar rapidamente. Só um comentário, ano passado tivemos o Léo Fogaça como convidado na Semana da Física, e aos interessados temos a apresentação gravada aqui no canal do YouTube. Então, um pouco ele fala sobre a radioterapia. Agora, seguindo para a próxima pergunta, foi a do Rodrigo. No equipamento de radioterapia com ressonância magnética, o campo magnético fixo influencia na dose? Não, ele já é pensado, né,
o que pode influenciar na dose, né, mudar a distribuição de dose, é quando a gente dá os pulsos de radiofrequência e liga as bobinas de gradiente para selecionar o espaço, né, codificar o espaço, e cada pixel tem uma frequência de ressonância e uma codificação de fase e tal. Quando liga essas bobinas, até tem uma máquina aqui em cima que está ligando a bobina aqui intensamente. Tan, 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 tan. Esse barulho aí, se ligar esse barulho enquanto o feixe irradia, já não vai acertar nada, vai acertar outro lugar. Por quê? Porque eles são ativados, são bobinas que passam corrente e criam mini campos magnéticos, né? E ele tem um gradiente, ele se distribui ao longo do espaço. Então, quando passa a corrente ali, cria o campo magnético. Então, se passar corrente, passar um feixe, esse feixe, dependendo da intensidade, pode sofrer uma distorção. E aí a gente vai ter uma distorção aí, já é conhecida, e os fabricantes estão pensando em não fazer exame de ressonância junto com a entrega da dose. Já o campo magnético fixo, não. Esse não influencia porque ele não tem campo elétrico. E o campo elétrico que vai influenciar muito mais na distribuição de dose. A gente usa um campo magnético para fazer uma rotação, né, do feixe de elétrons que passa pelo tubo acelerador, sai do tubo acelerador, ao invés de ele sair direto para o paciente, dependendo do equipamento, ele é linear, tem que fazer uma curva e descer até o paciente. E aí a gente chama de band magnetic, que são as partes magnéticas que fazem essa rotação do feixe de elétrons. E aí o elétron atinge o alvo e produz fótons. Mas os fótons é mais difícil deles serem perturbados por esse campo magnético. E esse campo magnético aplicado dentro do tubo acelerador, após o tubo acelerador, ele é pulsado, né? Então, o fato de estar constante também nos facilita a engenharia do equipamento. Opa, tá com o microfone. Então, a próxima, obrigado por essa pergunta. A próxima é da Luana Skerman. Boa noite, Jean. Ótima palestra. Quanto a utilizar somente a ressonância como referência, como ficaria a limitação quanto à presença de metais? Essa é uma ótima pergunta também, Luana. Vai complicar, não vai ter jeito. Não tem como fazer paciente com metal, né? Exceto metais que estão bem aprisionados, que não vão vibrar, que não vão gerar queimadura, mas é bem raro isso aí. O fato de ter o metal e aquecer no paciente, né, é devido a essa aplicação de bobinas de gradientes ali, que vão induzir campo magnético a favor, campo magnético contrário. Lá na sequência de ressonância, você tem uma parte que é gradiente de leitura, então ele ativa para frente, ativa no sentido contrário. Isso vai induzir movimentação do metal, e o metal vai aquecer o tecido e vai provocar queimaduras. Até tinta de tatuagem acontece isso. E, claro, é possível usar gradientes mais suaves, que permita menos efeito, né? Mas aí acho que vai entrar a tomografia, sim, com certeza ela vai ser uma solução mais segura e mais rápida. Ótimo. E por último, a pergunta do Ernest Salmão. Quantas classes de tecidos são separadas para gerar as imagens de CT sintética? Isto é, regiões com diferentes densidades eletrônicas. Atualmente, eles estão dividindo no máximo até 4 classes de tecido. Osso, gordura, tecido mole e ar. Ainda não tem ali um nível muito melhor que isso. Só para ficar claro, nós vamos continuar com sequências específicas para o diagnóstico e para a diferenciação de tumor, né, se é tecido tumoral ou não. E, além disso, serão feitas imagens para construir a tomografia sintética. Então, pelo fato de ser feito todas essas imagens no paciente naquele exato momento, todas essas imagens já estão corregistradas. É claro que você pode aplicar o corregistro para verificar movimento, evitar movimento, vai ser obrigatório isso também, mas terão imagens específicas para gerar a tomografia sintética e terão imagens para diagnóstico e diferenciação do tecido. É isso que eu imagino, né, que nós vamos chegar. Bom, obrigado. Essa foi a nossa última pergunta, que agora a gente vai seguir para uma próxima palestra.
Mas eu gostaria de agradecer, então, novamente a você, Jean, por estar presente aqui, por ter aceitado o nosso convite e a participar, ajudar no nosso evento, assim como você já foi aluno aqui do curso. Eu não sei, você já participou de alguma semana da física? Já. Já foi da organização? Não, da organização. Mas você participou dos efeitos, É. legal. É muito importante, é muito legal também a gente ver ex-alunos aqui nessa semana. Você que já foi um participante da semana, agora está sendo palestrante. Imagina a honra que você deve ter neste momento já. Muito obrigado pelo trabalho que você apresentou, pelas perguntas que você respondeu. Tivemos bastante perguntas, a galera estava bem interessada. E com isso eu vou dar as últimas palavras. Gostaria de avisar então aqui sobre o formulário de presença. A gente vai estar deixando ele aberto, ele está na descrição aqui da nossa transmissão. Então vocês terão mais 30 minutos. Agora teremos um intervalo de 10 minutos e a gente vai começar a próxima transmissão, que será com o Guilherme Agrelli. Então, esse link que nós estamos aqui, vocês estão presentes, nós iremos fechar. Vocês têm acesso ao próximo link através do cronograma que enviamos por e-mail e também pelo nosso canal do YouTube. Então, vamos ter um intervalo desses 10 minutos e vocês podem estar voltando para a próxima palestra. Jean, muito obrigado. Uma boa noite para você. Uma ótima segunda-feira. E te convido para assistir as outras palestras, se tiver um tempo, ver um pouco mais da semana e ver o que a gente, todo mundo preparou, você mesmo preparou estando aqui. E você vai ter esse acesso à gravação depois, caso queira usar. Temos nosso canal do Departamento de Física da USP de Ribeirão. Estamos deixando tudo aqui aberto. Tenham uma boa noite a todos. Esperamos vocês na próxima palestra. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Boa semana para vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau. Estamos aqui para cuidar. Estamos aqui para tratar. Na verdade, estamos aqui para você nos conhecer melhor. Nós somos a Elekta. A Elekta foi fundada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, por Lars Leksell. Ele foi o inventor da radiocirurgia e desenvolveu a plataforma radiocirúrgica avançada que leva seu nome, Leksell Gamma Knife. A Elekta é líder em tecnologias de radiação de precisão para a medicina, desenvolvendo soluções de tratamento avançadas para radioterapia,
radiocirurgia e braquiterapia. Nós somos uma empresa focada no tratamento oncológico e neurológico, através da radiação de precisão. Já são mais de 220 máquinas instaladas na América do Sul. Nesse período, nós viemos conquistando a confiança de alguns centros de referência muito importantes na região. E nós vamos seguir, porque o nosso compromisso é levar a melhor tecnologia para todos os pacientes. Atualmente, as soluções Elekta em oncologia e neurocirurgia são utilizadas em mais de 6.000 hospitais ao redor do mundo. Nesse momento, na América Latina, já há 12 anos, nós sentimos que toda a equipe da Elekta possui esse espírito, o espírito de levar a todos os cantos do nosso território cuidado, atenção e respeito no tratamento de câncer para os pacientes. Nossa missão é tornar a vida do paciente possível. Somos líderes de tecnologia de radiação de precisão para a medicina. Somos a Elekta. Bem-vindo ao nosso mundo.